Mateus capítulo 6. Mais uma vez eu quero parabenizar aos pais que aqui estão, que Deus continue te abençoando. E os que não puderam estar, sabemos que as bênçãos de Deus também estão sobre eles, até porque hoje nós estamos, a igreja está cheia, mas pelo que nós estamos acostumados, ela está vazia, né? Porque sabemos que as famílias ficaram reunidas hoje, tiveram churrasco, almoço, curtindo o seu papai, né? Então, é louvável isso, e passaram a tarde todos juntos. Então, a igreja, Deus, que é o nosso Pai Celestial, compreende tudo isso, e isso é muito sadio. Capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateus. Acharam? Esse texto, a partir do verso 9 ao 15, Jesus fala sobre a oração. É um estudo sobre a oração. Eu não quero trabalhar o estudo exatamente do Pai Nosso, porque logo nós vamos adentrar aqui, na terça-feira, com um estudo bíblico sobre o Sermão da Montanha, que vai abordar os capítulos 5, 6, 7. E eu quero trabalhar versículo por versículo com a igreja. E é um estudo longo, porém muito rico, muito vivo, dinâmico. Mas eu quero utilizar aqui das palavras Pai que Jesus cita nesse texto. E eu quero tomar aqui o versículo de número 9. Vamos todos juntos ler só o verso 9? 1, 2, 3. Mais uma vez. Pai nosso que está no céu. Pai é alguém que ajuda, que transmite segurança, que luta pelo seu filho, que dá identidade ao seu filho, dá sobrenome, dá nome ao filho. E eu sou muito apegado ao meu pai, principalmente, pastor Moisés, depois que eu fui ficando mais velho. Na adolescência e na juventude eu dei trabalho para meu pai. Até a metade da juventude. Mas filho, a gente sempre dá algum trabalho, até quando não está fazendo muita coisa, o pai sempre está preocupado com a gente. Todo pai que ama o filho, ele sempre vai estar preocupado. Então meu pai, eu e ele criamos uma relação muito forte.
E hoje ele é o meu melhor amigo, mais próximo. Nós dois trocamos ideias. Ele ora muito por mim. Eu passo lá na sua casa, ajoelho, peço para ele orar por mim. Troco ideia com ele, confissões, diálogos. É uma pessoa que desde a minha infância, eu não sei qual foi o psicólogo, não lembro o nome, se alguém puder completar esse pensamento, mas alguém disse que na infância nosso pai é nosso ídolo. Na adolescência, os ídolos são outros. São as pessoas famosas, as que estão na mídia, que estão em destaques. Na juventude e na infância, a gente sempre está ali atrás do pai e quer o pai, e pede tudo para o pai. E o pai sabe de tudo, é a melhor pessoa, é o mais forte, é o mais valente, é o do braço mais grosso, é o homem mais forte que tem. Depois, na adolescência, a gente já começa a ver que não é isso tudo que a gente pensava. Na juventude, a gente passa a ter certeza. E passamos a admirar outros. E quando e nos achamos dono do nosso nariz, não pedimos mais conselho para o pai, não pedimos mais nenhuma ideia para o pai. Por quê? Porque meu pai é atrasado, ultrapassado, e não sabe muita coisa, está distante da minha visão cultural, dos meus amigos. Passa até a ter vergonha de, às vezes, ficar com o pai em certos ambientes, em certo lugar. Eu passei por isso. Eu, às vezes, ia no carro, atrás eu e meu irmão, e meu pai indo para a igreja com a gente, eu ficava com vergonha de chegar na igreja e as moças verem nós atrás ali. A ideia nossa é que nós que tínhamos que estar dirigindo o carro, né? Então, essas besteiras. E nos achamos donos do nosso nariz, pensamos melhor. Meu pai é um quadrado, não sabe de nada. Com os 30 anos você já começa a repensar isso. Não é bem assim, meu pai sabe alguma coisa. Mas, irmão, depois dos 35, 40 anos, você chega à conclusão que você não sabe nada e quem sabe é seu pai. Isso só se for uma pessoa muito cabeça dura e desajuizada para não chegar a essa conclusão. Mas essa é a realidade para quem tem a mente sã e é normal. E quanto mais você envelhece, mais você se apega. Por quê? Porque você também vai amadurecendo e vai vendo que ali tem palavras, tem sabedoria. Não posso esquecer aqui, desde a minha adolescência, juventude, eu acordar de madrugada para tomar água e ouvir a voz rouca do meu pai orando por nós. E às vezes a gente não valoriza o pai que tem. Eu me lembro do Michael Murdock pregando em uma das nossas convenções, ele disse: 7 erros que eu cometi na vida. E o primeiro que ele disse bateu com o meu. Ele disse que na sua juventude ele deixou de admirar o seu pai e se inspirava em outros pregadores. E comigo aconteceu isso. Eu achava meu pai simples, não era um grande pregador, não era um fenômeno. Aí a gente direcionava para os grandes fenômenos que nós tínhamos no Brasil. Napoleão Falcão, Gesiel Gomes e outros nomes. E o Michael Murdock disse que depois, esses que ele admirava se foram, não deram tanto resultado, e ele disse que uma coisa que ele se arrependeu na vida
foi não ter aproveitado seu pai naquele momento. E eu também passei por isso. Achava meu pai uma pessoa muito simples, dirigia igrejas pequenas, e eu sempre correndo atrás dos famosos, dos conhecidos, e acabou que todos esses, na maioria, me trouxeram grandes decepções. E hoje o meu pai permanece aí como um conselheiro do meu lado, que eu gosto de ouvir. Esse é o meu pai, é o seu pai, é isso aí, não tem diferença. E eu falo isso para os adolescentes que estão aqui e para os jovens que estão aqui. Valorize o pai que você tem. É um texto de promessa na palavra de Deus, dos mandamentos, é o único com promessa. Né? É o único mandamento com promessa. A igreja lembra desse mandamento? Vamos todos juntos dizer? Para quê? Olha, filho que não honra pai e mãe morre cedo. Filho que honra pai e mãe, os anos de vida deles são longos. Então ame o seu pai, ame a sua mãe. Tem filha que bate na mãe, mete a mão na cara da mãe. Tem filho que agride a mãe, que agride o pai. Os dias vão ser cortados. Serão cortados. Filho e filha têm que amar o pai, amar a mãe, cuidar da mãe, cuidar do pai. Tem filhos que têm coragem de pegar o pai e pôr lá no asilo. Tem filho para isso. Diz alguém que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não dá conta de cuidar de um pai. Um pai, ele tem lá 10 filhos. E ele cuida dos 10, forma os 10, sua pelos 10. Os 10 não dão conta de cuidar dele. Da mesma forma com a mãe. Estou usando mais o termo pai aqui, porque hoje é dia dos pais, mas acontece o mesmo com as mães. A mãe vai lá, forma 10 filhos, mas os filhos não dão conta de cuidar do casal depois. Aí levanta um ou outro dos filhos para pagar uma ajuda, para ajudar com um dinheirinho, os outros, eu não posso, eu não tenho, eu estou resolvendo problemas dos meus filhos, e é assim. Honra o teu pai e a tua mãe, para que teus anos se prolonguem, para que você seja próspero, abençoado. Então eu não posso esquecer nesse dia de hoje o sacrifício que meu pai fazia para me dar um Natal a mim e meu irmão feliz. Lutava, suava, ia lá, comprava a prestação, uma bicicletinha. Todo Natal ele falava, não, meu filho, esse ano nós não temos condição de te dar. E a gente acreditava. Aí quando a gente acordava cedinho no dia do Natal, olhava para um lado, estava lá uma bicicleta. Mas depois, mais velho, eu fui descobrir que ele fazia tudo aquilo, fazia dívida para adquirir aqui. Olhava no outro Natal, tinha um outro presente. Sempre ali um presente que ele proporcionava. Fazia uma ceia bonita para nós, com o seu sacrifício. E o melhor de tudo, criou eu e o meu irmão nos caminhos do Senhor, nos ensinou a palavra de Deus, culto doméstico dentro de casa. Então, uma bênção, eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Então, pai é uma bênção. Você pode louvar a Deus nesse momento pelo pai que Ele te deu? Você pode louvar? Mesmo se ele não foi o melhor pai para você, mas é o pai que Deus te deu. Às vezes ele não fez por você o que acabei de dar o exemplo do que o meu fez, mas é o seu pai, é o que Deus te deu. Queira ou não, ele foi o instrumento de Deus para você estar aqui hoje. Jesus tinha uma relação com seu pai muito linda.
Só nesse texto aqui, desde o verso 5 ao 15, ele vai citar várias vezes aqui Pai, a palavra Pai se referindo a Deus. No Antigo Testamento, a teologia, o ensino da paternidade de Deus não era um ensino forte, não. Teve algumas pinceladas por alguns profetas que citaram a Deus como Pai, mas não era uma doutrina forte do Antigo Testamento, a paternidade de Deus, Deus como nosso Pai. Essa doutrina ela vem ser fortalecida, crescer, tomar corpo no Novo Testamento e com Jesus, em especial o livro de João. Mas depois Paulo trabalha sobre a paternidade de Deus, texto Abba, Pai, quer dizer paizinho. Mas você está entendendo o que eu estou te falando? Que no Antigo Testamento isso não era trabalhado, então o povo em Israel não tinha essa ideia de Deus como esse Pai, e eles estranhavam Jesus falar de Deus como Pai, a ponto de, num momento, eles pegarem em pedra para apedrejá-lo, porque ele taxou a Deus como seu Pai. Eles não aceitaram. E Jesus quebra essa barreira e traz para nós que Deus é o nosso Pai. E ele tinha essa comunhão. Em Mateus 3,17, o pai dá o testemunho do filho. Este é meu filho amado. Havia uma comunhão entre os dois. Jesus sempre chamando ele de Pai, a Deus Pai, e o Deus Pai sempre testemunhando. Este é meu filho, a ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem eu me alegro, me comprazo. Você está entendendo? E nós sermos pais é um mistério de Deus, porque Deus nos deu uma porção dele para nós, o poder de criar. Deus deu essa capacitação para nós. Por isso que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus nos deu essa capacidade de também criarmos, gerarmos, cuidarmos, dar crescimento, entendimento e encaminhar. Então a nossa paternidade tem alguma semelhança com essa paternidade, só que incomparável em nível. Mas nós somos um reflexo dessa paternidade de Deus conosco. Então é de suma importância o pai valorizar ele ser pai, porque também o pai que não tem a consciência disso, né? Porque tem gente que casa e continua achando que ainda é solteiro, tem filho e continua achando que ainda é solteiro. Tem gente que sofre dessa doença. Ele casa e continua com amigos solteiros, lá da turma de solteiro, e aquela bagunça, e os filhos estão vindo, e ele não entende isso. Então, voltando à doutrina da paternidade, porque eu estou falando da relação de Jesus e Deus, há um ditado errado por aí, em que se diz que Deus é pai de todos, né? Não. Isso não é bíblico. Por mais estranho, por mais chocante e doloroso que seja, Deus não é pai de todos, não. Isso não é bíblico. É bíblico quando diz assim: a todos quanto o aceitarem, a quem? A Jesus, serão feitos filhos de Deus.
Porque Jesus disse a alguns: olha, vocês têm de pôr pai não a Deus, vocês têm de pôr pai o diabo. Tem gente que o pai dele é o diabo, então não é Deus, então não pode dizer que Deus é o pai de todos. Pela Bíblia, a paternidade de Deus na nossa vida é a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Todos aqueles que o aceitarem serão feitos filhos de Deus. Ah, pastor Sócio, mas isso é muito forte. Não, não é eu que estou falando, isso é na Bíblia. É bíblico isso. E a verdade, irmãos, ela é forte realmente. A mentira, ela é doce. Pelo menos no início. Depois vem o amargo. A verdade é o contrário, ela é amargo no seu início, mas depois vem a doçura. Porque a mentira engana. Então, a princípio a gente fica encantado, depois vem o desencanto. Já a verdade, ela nos traz um choque. Mas depois ela vai clareando a realidade, nós vamos entendendo. Então, eu e você hoje podemos ter o nosso Deus como Pai, é um privilégio. Aleluia. Que não é para todos. Não é para todos. É um privilégio. Então Jesus e Deus tinham essa comunhão por várias vezes. Jesus cita a Deus como seu Pai. E agora ele começa aqui, nesse texto, que eu não vou trabalhar, o texto tem oração, mas ele diz assim: Pai nosso que está onde? Não é por acaso que está escrito isso aqui. Pai nosso que está no céu. Por que que ele cita isso? Para fazer uma diferença do Pai que está na terra. Por quê? Porque o Pai que está na terra, por melhor que seja, ele é limitado. Ele é limitado como Pai. O seu poderio, a sua força, as suas intenções são limitadíssimas. E a imperfeição? Tem pessoas que, infelizmente, que não pode comparar Deus com o seu Pai. Se comparar Deus com o seu Pai, ele fala: não, então esse Deus eu não quero, que se ele tem... não, eu não quero nem lembrar do meu Pai. Então tem gente que tem trauma do Pai. Então Jesus fez a diferença, falou: Pai nosso que está no céu. É um Pai diferenciado. É um Pai que não deixa traumas. É um Pai que não deixa decepções. É um Pai que nunca falha. A Bíblia diz: pode o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu, porém, nunca te abandonarei. Esse é o Pai nosso que está no céu. Então ele é diferenciado do Pai terreno, e muito mais diferenciado daquele que filhos têm trauma de lembrar do seu pai, porque o tem como um homem, um verdadeiro animal, pelas atitudes que cometeu com ele na sua infância ou na sua adolescência. Então o Senhor Jesus define, faz uma diferença aqui. Esse é o Pai que está no céu. E esse Pai que está no céu, apesar dele estar no céu, ele está muito mais próximo do que o nosso Pai terreno. Por mais que eu me esforce a estar próximo do Sangar e do Sanlai, o Pai Celestial está muito mais próximo deles. E isso é um consolo para mim e para você. Porque para esse Pai não há limite de tempo, não há limite de lugar, não há limite de momento, de horas. Ele está pronto a qualquer hora a trabalhar por nós. Por isso Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Quer dizer, esse nosso Pai Celestial,
Ele trabalha 24 horas para nos sustentar e nos abençoar. Esse é o Pai maior que eu e você temos. E que deixa eu me lembrar mais uma vez, não é de todos. É para aqueles que aceitaram a Jesus. Aqueles que se tornaram filhos de Deus através do sangue de Jesus. Então, ainda que eu venha falhar, e eu falho muito com os meus filhos como pai, eu erro muito, mas muito mesmo. Tem hora que eu sento com os dois, peço perdão. A gente falha muito, nós falhamos muito. Tem pais que falham menos, outros falham mais. Mas uma coisa é certa: o Pai Celestial que o nosso Senhor Jesus nos apresentou, o Pai Celestial que enviou Jesus para nos comprar com seu sangue, esse não falha comigo e com você. Quem aqui já teve, não precisa levantar a mão, mas quem aqui já teve a experiência de ficar alguma vez bravo com Deus? Tem gente que já ficou, eu já fiquei. Por causa da nossa ignorância. Nós somos limitados, somos pequenos, então a gente não entende o agir de Deus no aqui e agora, e só queremos que Ele age aqui e agora. E Deus, às vezes, está trabalhando, às vezes não, todas as vezes Ele está trabalhando conosco hoje, mas olhando lá na frente. E nós não entendemos isso. E tem dia que o trabalhar de Deus conosco no primeiro momento é difícil de entender. E nós ficamos preocupados, angustiados. Ficamos tristes, mas Ele está agindo e lá na frente nós vamos parar e contemplar o agir de Deus para que nós chegássemos bem-aventurados naquele momento. Então, o agir de Deus, irmãos, Deus trabalha de forma assim maravilhosa, como o Pai que nunca falha. O Sóstenes falha como pai, o meu pai já falhou comigo, você falha como pai, o seu pai já falhou com você, mas esse Pai que Jesus disse, quando orareis assim, Pai nosso que está no céu, esse não falha comigo e com você. Você pode glorificar a Ele por isso? Ele não falha, Ele não erra. Davi errou com seus filhos. Homem de Deus como Davi, ele errou na criação dos seus filhos. Também foi bênção na criação, porque tem gente que condena muito Davi na criação e realmente errou, na criação de Absalão. Tem até pregação, sobre isso. Errou na criação de Adonias, diz que era um homem muito bonito, do qual a Bíblia diz que ele era muito bonito e o qual Davi, em momento algum, o repreendeu. Nunca foi repreendido pelo pai. Eli, com seus filhos, perdeu o ministério por causa da forma errada com seus filhos. Mas também Davi acertou muito, porque o livro de Provérbios, você pode prestar atenção nos primeiros textos, Salomão fala assim, e eu assentado aos pés do meu pai, ele me ensinava sobre a sabedoria. Toda a sabedoria, riqueza e graça que Salomão tinha, veio do seu pai. Então Salomão cita, é só você ler Provérbios, ele citando como ele aprendia com seu pai. Então nós falhamos, desde os grandes homens como nós, mas Deus, o nosso Pai Celestial, não falha nem comigo e com você. E qual é a sua causa hoje?
como filho, que você quer entregar essa causa a esse Pai Celestial. Saia daqui confiante que Ele vai entrar com a providência. Aleluia! Os nossos filhos chegam para nós e insistem com alguma coisa que a gente naquele momento não tem condição, e importuna, pede, e a gente, a primeiro momento, às vezes fica até bravo, não vou te dar isso, tal. E você, com o tempo, vai refletindo, vai amadurecendo a ideia, começa a se organizar para poder oferecer algo melhor ou até realizar aquele sonho para o seu filho. Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, você está com a Bíblia aberta aí? Vamos lá. No capítulo 7, falando ainda sobre oração, o verso 9 a 11. Olha o que diz aí, ó. Acharam? 7, 9 a 11. Qual dentre vós, se um filho lhe pedir pão, vai lhe dar pedra? Filho chega para você, pai, eu quero um pão. Você vai dar pedra para ele? Ou qual que lhe pedir peixe, você vai lhe dar uma serpente? Não tem. Apesar que tem filho que não pede só pão e peixe, não. Tem filho que é capaz de arrancar do seu pai aposentado dinheiro e sacar dinheiro e ir lá e pegar dinheiro com o seu pai para pagar a dívida. Isso é um absurdo. Um filho e arrancar dinheiro da aposentadoria do seu pai. Deixar o seu pai endividado, fazer o seu pai fazer empréstimo para lhe passar dinheiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas tem filho que tem coragem de fazer isso. E aqui nesse texto, diz assim, nós que somos, se um filho pedir pão, nós não vamos dar pedra, se pedir peixe, não vamos dar serpente. Aí ele diz assim, ó, se vocês, quer dizer, é eu, todos nós que estamos aqui, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas a quem lhe pedir. Quantos veio aqui hoje pedir uma bênção a esse Pai Celestial? Tenha certeza que Ele vai te conceder isso. Tenha fé que Ele vai te abençoar. Porque eu e você, sendo cheios de falhas e erros, nós lutamos para dar o melhor para os nossos filhos, não exatamente naquele dia, naquela hora, mas nós corremos atrás. Quanto mais esse Pai Celestial, o apóstolo diz assim, Ele nos deu o seu Filho amado, o seu único Filho, o que mais Ele não vai fazer por você para ver a sua alegria? O mais forte, o mais pesado Ele fez, que foi entregar o seu primeiro filho, o seu único primogênito. Por mim, por você, o que mais Ele não vai fazer por você? Qual é a tua causa hoje? Creia que esse Pai Celestial vai entrar com a providência. Qual é o teu pedido hoje? Creia. Oh, aleluia. E esse Pai maravilhoso, que não nos deixou órfãos, nos deu uma identidade e nos fez seus filhos. Eu e você somos filhos de Deus. E lá em Romanos capítulo 8, 17, você pode ir lá comigo, Romanos 8, 17, eu já vou encerrar aqui a meditação. Ele nos deixa uma herança. Olha aí. Charles Spurgeon,
Ele diz o seguinte: preste atenção aqui, você que é pai. Às vezes você foi um homem que suou na sua vida, lutou, não conseguiu deixar uma herança financeira para os seus filhos, mas você é um homem sério, um homem de Deus, um trabalhador. Você deixou a maior de todas as heranças para o seu filho. E Spurgeon fala sobre isso. Ele fala: a maior herança que um pai pode deixar para o filho é a sua hombridade, é o seu caráter. Sabe por quê? Porque isso abre portas para o seu filho. Quando esse filho chegar num local, eles falam: olha, esse aqui é filho do João. Ih, rapaz, é filho do João? Então senta aqui, aqui você tem lugar aqui. Essa é a maior herança. Olha, esse aqui é filho do fulano. Ih, não deixa nem entrar aqui, porque aquilo era um pilantra. Era um caloteiro de primeira qualidade. Que ele fez dívida, deu cano nos outros aí. Não é assim, irmão? Mas quando um pai, um servo de Deus, deixa, a maior herança é essa. Ele chega num lugar: esse aqui é filho do Pedro, esse aqui é filho do João, esse aqui é filho do Antônio. Isso é gente boa, isso é gente de sangue bom. Pode providenciar aí, abre as portas para ele, abre isso. Por quê? Porque o pai deixou a maior herança. O filho já está conseguindo bênçãos na vida, portas abertas, por causa do seu pai, que já lhe deu essa maior herança que um pai pode dar. Essa é a maior herança. E Deus nos deu também uma grande herança. Olha aí, Romanos 8,17. É um pai que cuida de nós nessa vida, cuida de você hoje, agora, cuida de você amanhã, cuidou de você ontem, abre portas, faz milagres, também nos disciplina, porque se nós não fôssemos disciplinados, nós éramos bastardos, quer dizer, sem pai. Mas Ele também te corrige, te aperta. Ele usa da sua vara para nos corrigir, e dói a sua correção, mas a Bíblia diz que Ele, como Pai, corrige o filho que ama. Até isso Deus cuida de nós, até a correção Ele nos dá. Nós temos um Pai que nos corrige também. E você sabia que todo filho quer ser corrigido pelo pai? Eu conversei uma vez, fazendo um tratamento com um rapaz que deu muito trabalho para o seu pai, mas muito mesmo. Seu pai morreu velhinho, hoje ele já é um obreiro. Esse rapaz é um obreiro já hoje. E ele dizia: pastor Sós, eu dava muito trabalho para meu pai me corrigir, e ele nunca me corrigia. Sempre ele passava a mão na minha cabeça. E cada vez que ele me passava a mão na minha cabeça, mais eu ficava revoltado, porque eu sentia a falta dele me corrigir, que eu precisava da correção. Cada vez, se ele me corrigisse, eu sentia mais cuidado dele me direcionando. E tudo que eu fazia de errado, ele passava a mão na minha cabeça. E eu ficava chateado com meu pai com aquilo, e eu ia, aprontava mais ainda, para ver se daquela vez ele corrigia, e ele passava a mão na minha cabeça. E ele me falou, olha, eu queria ser corrigido pelo meu pai. Irmãos, quando Deus abandona alguém e não corrige mais alguém, você pode entrar em desespero, porque você deixou de ser filho de Deus. Quando nós somos corrigidos, é porque Ele nos ama, somos seus filhos, e Ele tem um propósito conosco. Então Ele corrige, Ele abençoa, Ele abre portas, e ainda nos dá herança. Vamos ler todos juntos? 8:17. Vamos lá? 1, 2, 3. Essa primeira parte, eu quero que leiamos mais uma vez a primeira parte. Se nós
aqui. Olha essa honra que Deus nos dá. Somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Ele tem para Jesus, Ele tem para mim e para você. Isso é até absurdo de pensar isso, mas isso é uma verdade. Vocês estão entendendo? Eu e você que damos tanto trabalho a Deus, erramos, falhamos, às vezes decepcionamos o Espírito Santo, assim mesmo, Ele ainda tem herança para nós e somos co-herdeiros. Quer dizer, o primeiro herdeiro era Jesus, agora nós somos herdeiros junto com Jesus e Ele vai distribuir a herança da mesma forma para todos nós. Além das bênçãos do dia de hoje, Ele ainda tem uma herança eterna para mim e para você. Podemos ficar de pé? Você vai escolher uma pessoa aí do seu lado e você vai orar por ele. E você vai abençoar essa pessoa e vai orar dizendo assim: Pai nosso que está no céu, aqui tem um filho teu, e o Senhor vai abençoar ele hoje, que ele veio aqui buscar a bênção do Pai Celestial. E você vai conversar com Deus sobre esse irmão. Se você não sabe o nome da pessoa que está do seu lado, pergunte o nome dela. Se você está aí com seu papai, você vai orar pelo seu papai e ele vai orar por você. E nós vamos pedir a bênção celestial desse Pai que está no céu, que cuida de mim e de você e ainda tem herança para nós. Pai nosso que estás no céu, é através de Jesus Cristo, que nos comprou na cruz do Calvário, é que nós chegamos diante de Ti, para Te louvar, Te agradecer, porque através de Jesus e do Calvário, nós que antes estávamos destinados à perdição eterna, estávamos desligados de Deus, o Senhor nos religou, nos fez filhos de Deus através do sangue de Jesus, e essa oportunidade é aberta a todos quantos quiserem Te aceitar como Salvador, ó Jesus. Nós queremos Te louvar nesse dia dos pais, queremos prestar a maior homenagem ao Senhor e Te louvar por todos os Teus benefícios, pelos cuidados que o Senhor tem tido conosco, pelo carinho, pelas bênçãos, pelos milagres que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela família que o Senhor tem nos dado, pelo ministério, pelo salário, pelas portas abertas, pelos milagres. Nós Te louvamos, Pai Celestial. E como filho que sempre quando encontra o Pai tem algo para pedir, nós também temos algo para Te pedir. A Tua igreja, impondo as mãos um sobre o outro, pede as Tuas bênçãos paternais sobre esta Tua filha, sobre este Teu filho. Abençoa esta Tua serva, ó Pai Celestial. Abençoa o seu filho, abençoa a sua filha, abençoa a sua casa. Pai, abençoa também este pai que aqui está hoje. Abre portas para o Teu servo, faz milagres na vida dele, aumenta os seus anos de vida, abençoa os seus filhos, a sua esposa, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde. Abençoa, Pai Celestial, esses adolescentes que aqui estão, essas moças, esses rapazes. Abençoa a juventude que aqui está, são Teus filhos comprados com Teu sangue. Abençoa as famílias que aqui estão. Ó Pai Celestial, nós queremos pedir o Teu milagre, a Tua bênção. Entra com o Teu milagre nessa família hoje. Entra com o Teu milagre neste lar hoje. Entra com o Teu milagre na casa do Teu servo hoje, ó Deus. E nós queremos Te louvar, porque além das grandes bênçãos,
O Senhor tem uma herança reservada para nós. Somos co-herdeiros de Cristo. Louvado seja o teu nome. Receba as nossas palmas, ó Pai Celestial, como adoração ao Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Como filhos nós prestamos essa honra. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, saia por essas portas, sabendo dessa doutrina bíblica, de forma mais clara no seu coração. Você tem um Pai Celestial. Viu? Se você tem uma causa, nós que sendo cheio de falhas, sabemos resolver para os nossos filhos, quanto mais aquele que está no céu, que é perfeito. Saia por essas portas, deite hoje, coloque a sua cabeça no travesseiro, sabendo que você tem um Pai Celestial que cuida de você e da sua casa, que cuida de você hoje e o seu futuro também. Amém? Nós já vamos terminar. Eu quero aqui apresentar, não estava dirigindo o culto. Está aqui a minha sogra, esteve aqui na nossa posse. Ela é aqui do Rio de Janeiro, mora ali no centro do Rio, mas tem passado boa parte do seu tempo lá em Angra dos Reis, com o meu cunhado, que é seu filho. Ela tem esse casal, que é a Maria Cláudia e o Robson. O Robson trabalha ali naquela empresa de fazer navios, né? Estaleira, trabalha lá no estaleiro Verome. Então ela fica bem mais lá do que aqui. E hoje nos dá a alegria de estar aqui. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Muito obrigado, irmã Irani. Deus abençoe. E aqui vamos sortear 2 relógios aqui para 2 pais, não é isso? Então cadê a... Vou pedir aqui, Pastor Luiz. Tira um nome aí, Pastor Luiz. Esse é o nosso pai, talvez o mais antigo dos pais aqui. Qual é o número, Pastor Luiz? É 118048. 118048. Está aí? Eu não recebi esse negócio, não. Está aqui o nosso irmão, vem aqui. Então o pastor Luiz vai lhe dar. Pastor Luiz, olha, igreja, essa é uma homenagem que a CIB organizou para a lembrança dos pais, viu? Muito obrigado à minha esposa, às irmãs que estão aí na coordenação com ela. Pastor Luiz, cadê o irmão? Vem aqui. Parabéns, viu, pelo seu dia. Deus te abençoe. Ali com o nosso... Pastor Joel, vê um outro papai aí para receber esse presente da CIB. 118016. 118016. 118016. Está aí? Está lá. Pastor Joel. Está aí? 118016. Está aqui, sobe aqui. Deus abençoe, viu? Leve como lembrança. Nós vamos consagrar. Senhor Jesus, consagramos essa clarinete ao Senhor e abençoamos também aquele que vai usá-la. Que seja um instrumento para a glória do teu nome, para a bênção na vida da tua igreja. Amém. Então, terça-feira, a ceia do Senhor, e domingo também, aquele domingo com Deus aqui, ceia, batismo, riqueza do céu, tá bom? Então venha participar, venha receber as bênçãos do céu. Mais algum aviso, alguma coisa? Não, né? Amanhã também temos aqui o atendimento médico, né? Tá certo? Atendimento médico amanhã. Então vamos terminar. E ali atrás, nós temos as bandeiras de missões, ali atrás nós temos
a bandeira já de Moçambique, que nós já ajudamos esse mês, né, pastor? Já recebeu o dinheiro. Já recebeu o dinheiro, né? Teve um irmão aqui que trouxe uma oferta aqui de R$6 mil para o trabalho de missões. Deus abriu a porta para ele, abençoou. Ele veio aqui, não foi, pastor? R$6.400 e para ajudar no trabalho de África, né? E nós queremos, ele vai estar vindo aqui, pastor Chissano, pastor Moacir tem estado em contato, inclusive eu vou assinar já hoje um documento que tem que ser remetido para ele poder vir aqui, ficar aqui 1 mês e meio mais ou menos conosco, visitando as congregações, vocês vão conhecê-lo. É um senhor já com seus 68 anos, um homem abençoado por Deus, já esteve aqui comigo em Bangu, quando eu vim pregar uma vez aqui, viu? E vocês vão conhecê-lo. Então Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos dizem...